Daí ela pega e conta que depois que as duas também morreram, também juntaram lá nele. E estão nele há 12 anos. E ele não se perde. E ele não se desliga. Rebelde, bravo, nervoso. Ele não quer saber de sair dali. Ele está naquelas entranhas todas perturbadoras e não sai dali. E ela vai lá, ela chega perto, ela contando isso, André Luiz. E ele não a vê, ele não a enxerga, ele não enxerga ela. Daí ele pergunta, mas mamãe, mas como que ele não enxerga? Ele não consegue me ver. Aí eu até escrevi, porque eu quero falar com as palavrinhas dela. Às vezes consigo tirar-lhe algumas lágrimas, de quando em quando, pelo arrependimento, mas as infelizes que lhes fazem prisioneiro tiram-lhe as minhas sugestões. Então, quando ela consegue sugerir alguma coisa para ele perdoar, para ele vir, ela conseguiu fazer com que Clarencio fosse lá, trazer ele pro nosso lar, pedir para ele vir pro nosso lar, pro Ministério do Esclarecimento. A hora que estava quase conseguindo, pois eles vão lá e tormentam ele de novo para ele continuar. Daí elas ficam lá e elas tormentam ele para que ele fique lá. E ele cede. Nós estávamos conversando sobre isso e para você ver como que tem pessoas que não conseguem ter compaixão dele. Eu tenho compaixão dele de verdade mesmo, porque eu tenho muito dó de uma pessoa que não consegue sair das entranhas. Com tanta gente orando por ele, querendo que ele saia dessa. E ele não consegue enxergar que é melhor para ele sair, ele só tem ódio dentro dele. E nessa discussão que nós estávamos sobre o nosso lar, a pessoa falava assim, não tenho dó de jeito nenhum. E daí, no meio da discussão, você parece que é uma boba de ter dó da pessoa. Mas eu não me sinto boba, porque eu entendo o mecanismo do negócio. Mas parece que você é uma tonta, mas não é. Tem que ter compaixão de uma pessoa dessa, doente. Porque o ódio está emaranhado dentro do coração da pessoa e ele não consegue se desvencilhar dessa raiva, desse ódio. A pessoa irada, é nervosa, é brava. Quantas pessoas que existem assim? Então não é por mal. Eu não acho que a pessoa faz por mal. É porque ela não conhece o amor ainda. Ela não sabe amar. E ela tem que amar, tem que aprender a amar, porque só vai vencer nessa vida, nesse mundo, nesse planeta, quem souber amar. E a gente tem que aprender a amar uns aos outros. A gente tem que aprender a amar o coleguinha da escola, o coleguinha. Nós temos que aprender a amar. Daí a mãe vai embora e contando isso. Daí no capítulo 46, daí passa um monte de coisa com o André Luiz, no nosso lar e tudo. No capítulo 46, mamãe volta e André Luiz
também passou muita coisa. Já estava bem melhor. Já tinha passado 1 ano no nosso lar. Olha quanto tempo. Mamãe volta para ele, conta que estava cheia de planos. E ele pega e fala assim: ah, mãe, tá cheia de planos? Que planos? Eu vou voltar. Eu vou renascer. Renascer? Mas por quê? A senhora não precisa voltar. Não, não preciso, mas eu vou. Eu vou aproveitar, porque ela conta, nesse primeiro encontro, ela conta que ela, quando retornou ao plano espiritual, ela retornou e voltou. Quando ela voltou para o plano espiritual, ela tinha uma filha que retornou antes de todos eles, até do André Luiz nascer, que chamava Luísa. E foi essa filha que a ajudou, porque o André estava encarnado ainda, as 2 filhas encarnadas, o pai encarnado, e ela ficou ajudando tudo. Daí quando ela voltou, as 2 ficaram cuidando da família. Aí essa filha já estava reencarnada, então ela conta que ela ia voltar e essa filha já tinha voltado. Então ela ia aproveitar que a filha tinha voltado e ela ia reencarnar. Acho que ia reencarnar por essa filha. Mas por que, mamãe? Porque eu preciso ajudar o seu pai. Mãe, mas a senhora vai voltar? Vou. Eu preciso tirar o seu pai de lá onde ele está, porque ele precisa reencarnar. E eu preciso ajudar seu pai. Quer dizer, tinha passado 1 ano e ele ainda não se conformava dela querer ajudar o pai. Mas o combinado ficou dela nascer, do pai nascer. Falou: e as 2? Serão minhas filhas com seu pai. Ele parou. E eu conto com você, porque até lá você já vai estar bem, já vai poder estar transitando entre o plano espiritual e a terra e vai poder ajudar a gente, me ajudar nisso. Ele falou: tá bom. Mas ele não se conformava com isso. Daí ficou assim. Aí eu fui ver uma palestra do Haroldo Dutra. E na palestra o Haroldo conta essa parte mesmo. E ele fala: meu Deus do céu, você já imaginou? Ia nascer ela, o marido e as 2 filhas. Como que ia ser isso? Ia ser aquele pai extremamente ciumento dessas filhas, fazendo um inferno em cima dessas filhas, não ia deixar as filhas namorarem, não ia deixar as filhas casar, elas iam ter que fugir para namorar, fugir para casar, ia fazer um inferno na vida das filhas, um inferno na vida do namorado. Ia fazer um inferno na vida de todo mundo. Por quê? Por causa de tudo isso que aconteceu na outra vida e que agora que eles estavam nascendo Porque ele nasceu, na verdade, sem saber que estava nascendo. Ele nasceu compulsoriamente. Porque ele foi arrancado do umbral para nascer. Então, e daí eu que sou mulher, fico lembrando da minha fase de mocinho, tanto de amigas que eu tive nessa situação, que namorava escondido, que o pai não deixava, que não podia. Como que isso acontece mesmo? E daí a gente fica pensando: meu Deus do céu, como isso acontece? E como
nós podemos perder encarnações para que isso aconteça. Daí vem a história dos mensageiros. Daí vem a história do Nosso Lar 2, que vem os mentores do Nosso Lar resolvem, agora a segunda parte da palestra, os mentores do Nosso Lar 2 resolvem montar uma oficina aqui na Terra. Uma oficina, um lugar onde eles possam trabalhar. Os mentores do Nosso Lar querem trabalhar aqui na Terra, então eles vão montar um centro que eles possam trabalhar. E para isso, eles preparam três. Um que seria o dono do centro, um médium e um que seria um provedor do centro, que seria um industrial, um vizinho que seria o provedor do centro. O Fernando e a Amanda, um casal. Aí o que acontece? O médium, ele fale. Todos falem, na verdade. Todos não. O médium e o dono do centro. O dono do centro, ele monta o centro, faz as benfeitorias, doa comida, doa sopa, doa mantimento, doa roupa, faz tudo certo, mas ele é muito austero com a esposa, austero com os filhos, e ele é muito rígido. E o combinado, ele mesmo combina com a Aniceto, que a hora que ele, se não tivesse dando certo, para que tirassem ele da carne. Ele mesmo combina isso. Daí ele morre cedo. Mas como toda espiritualidade tem um plano B, o plano B da espiritualidade para esse fato era que as esposas iam continuar com o projeto da oficina. As esposas continuariam. E elas estavam bem preparadas para isso. Daí, o médium, ele começa: eu não nasci para isso, porque esse tal de esquecimento, meu Deus do céu, como ele é terrível. Tudo bem que a gente esquece as coisas ruins, mas a gente esquece as boas também. Daí perturba tudo. Daí ele fala, tem uma passagem no filme, que ele está sentado do lado do dono do centro, e o médium vendo tudo, né? Vendo todo mundo e vendo os espíritos aqui. Ele falava assim, aí ó, todo mundo querendo saber notícia, todo mundo? Eu vou ficar aqui a vida inteira passando notícia para todo mundo? Eu não estou aqui para isso? Ficar aqui só para isso? Eu não vejo o que você vê. E esses espíritos aqui? Eu vou ficar aqui só servindo de notícia, de microfone para esse povo? Ou nada? Que não sei o quê. Gente, ele era um chato, esse médium. E depois que ele morre, ele é um obsessor chatérrimo.